Salve, salve, boa noite! Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Café com Ferry. Quarta-feira, você já sabe, tem um compromisso com a gente aqui no canal, então já se liga, dia de futebol, antes do futebol tem podcast aqui, Café com Ferry. Te inscreve no canal, manda pros teus amigos. Hoje nós vamos falar muito sobre direito, vamos falar sobre o judiciário brasileiro, que é alvo de bastante polêmica. Vai ser um baita do episódio, então senta aí na cadeira e se junta com a gente. Começando aqui agradecendo a Minerva Foods, nosso patrocinador mais antigo aqui do podcast. Salve, salve para Minerva Foods. Fizemos um churrasco agora, final de semana, espetacular, só com carnes da Minerva Foods. Queria mandar um abraço também para a turma da XTB, que a gente usa aqui para analisar os mercados internacionais em tempo real, de graça. Não é qualquer lugar que tu encontra. Isso tem o link aqui na descrição do vídeo para tu te informar e saber mais sobre o trabalho da XTB. E Adapta.org, nosso parceiro aqui, uma empresa brasileira de inteligência artificial que te dá o chat GPT de graça. Quer entender melhor? Clica aqui no link na descrição do vídeo. Rafael Ferri, bem-vindo. Muito boa noite a todos, bem-vindos a mais um Café com Ferri, o podcast que mais cresce no Brasil. E hoje nós vamos falar de law, a lei. The Law. The law. Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Temos aqui um representante para falar da lei e eu vou abrir o podcast agradecendo a presença do ilustre advogado Alexandre Colares aqui para perguntar se 8 de janeiro no Brasil foi uma tentativa de golpe de Estado, sim ou não? Só isso, sim ou não? Sim ou não, complemente a resposta. Vamos tergiversar na lata, assim. Olha, eu acho que, obviamente, se tinha uma gama de pessoas, né, essa polarização que estava completamente insatisfeita com o resultado da eleição. E eu acho que pode ter havido algum tipo de movimento, né, ali nos bastidores e na alta cúpula. Mas eu estou falando hipoteticamente, eu não posso afirmar nem que sim, nem que não. Com certeza tinha alguém insatisfeito, tinha muita gente insatisfeita com a eleição do presidente Lula. Agora, alguém planejou colocar, sei lá, um laxante no café do Lula para que ele tivesse uma dor de barriga e não, né, no dia da posse ele não estivesse presente? Talvez. Eu sei o seguinte, aquelas pessoas que estavam ali em frente ao quartel em Brasília, né, e que desceram, né, a esplanada e chegaram lá embaixo, quebraram tudo, aquela turma não queria golpear o país, de forma alguma. Aquela menina que escreveu aquela frase triste porque foi dita pelo ministro Barroso, né? Perdeu o Mané. Aliás, o ministro Barroso foi abordado em Nova York e por um transeunte, um brasileiro, e o sujeito foi educado com o ministro Barroso. Ministro Barroso, o que o senhor tem a dizer sobre isso, sobre aquilo? Insistiu, certo? Às vezes está incomodando o sujeito. Mas uma figura pública não pode se dar ao luxo de responder de qualquer forma, né? Ele estava sendo educado, ele não estava agredindo o ministro Barroso, não estava sendo invasivo. Né? O ministro Barroso, o que o senhor acha? O que o senhor tem a dizer? Por favor, ministro Barroso. Perdeu o Mané, não amola. Então, assim, aquela menina que escreveu de batom, né, perdeu o Mané, ele não está querendo golpear o país. Né? A gente tem alguns exemplos clássicos de golpe de Estado no mundo. Né? Napoleão, né, quando eleito presidente da França, né, se declara imperador. Aqui no Brasil, né, o Estado Novo, de Getúlio, assim, dissolução do Congresso. Né? Então, é uma resposta que vai ficar meio que no ar. Né? Eu sei que 99% das pessoas que estão ali respondendo não deviam estar ali respondendo e, no meu entender, não tentaram aplicar nenhum tipo de golpe no Estado brasileiro. O ministro Gilmar Mendes, o mais importante ministro do STF, deu uma declaração em Portugal dizendo que 8 de janeiro foi uma baderna. Dito isso, o senhor acha que usar a palavra anistia para pessoas que não cometeram crimes é o ideal? Porque só dá anistia para quem é bandido, culpado. Tu acha que chamar de anistiados do 8 de janeiro é a terminologia correta, dada a expressão do mais importante, mais imponente ministro do STF a respeito desse episódio lamentável que aconteceu em 8 de janeiro? Não, eu não vi o ministro Gilmar dizendo isso, mas, assim, no meu entender, não se pode falar em anistia. Na verdade, você tem, no meu entender, incompetência de juízo.
A gente está aqui num tribunal de exceção. Como é que isso tudo nasce, na verdade? Nasce com uma portaria do Supremo, né, que autoriza que haja um inquérito, o famoso inquérito das fake news, inquérito fim do mundo, né? E ali dá-se uma competência ao Supremo que o Constituinte não quis dar em momento algum. Então, não é anistia. Na verdade, você tem incompetência do juiz. Essas pessoas não podiam estar julgadas ali. O Supremo não tem competência para julgar, senão aquelas pessoas com foro privilegiado. Então, as pessoas com foro privilegiado poderiam estar ali sendo, né, investigadas e julgadas pelo Supremo. Todos os outros que estão nos inquéritos da fake news, que estão aí no 8 de janeiro, não podem estar ali. Essa é a verdade. E a jurisprudência do Supremo fica titubeando também, né? Porque antes eles retiraram o foro privilegiado daquelas pessoas que não tinham mais os cargos, ocupavam os cargos públicos, isso em 2018, salvo engano. Depois voltaram atrás e em 2025 fizeram uma coisa eterna. Então, por isso que, por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro está sendo julgado pelo Supremo. Ex-presidente. Já sem foro. Mas agora em 2025, no começo, ou em 2018, já não me lembro mais. A jurisprudência vai e volta, né? Como a prisão em segunda instância. Tá, às vezes pode, às vezes não pode. Mas são 600 pessoas que não deveriam estar sendo julgadas pelo Supremo. Repito, se não somente aquelas com o foro privilegiado específico, que é o foro por prerrogativa de função. Você tem a competência territorial, a material, e aquela que é por prerrogativa de função, onde você tem as pessoas que ocupam cargos importantes na República, vamos falar assim de forma mais simples, né, sendo julgado pelos ministros da Suprema Corte. Os melhores sendo julgados pelos melhores. The best, né, of the best. Mas a gente, de fato, não é anistia, não tem que se falar anistia. Ô, doutor, mas por que o STF abraçou essa pauta? Porque isso é uma pauta política exclusivamente, tu acha? Ou porque realmente, né, foi um ataque às instituições, essa coisa, né? Porque tudo que envolve Bolsonaro cai no STF. Os amigos do Bolsonaro, a babá do Bolsonaro, tudo, né? Tu acha que foi o STF abraça essa causa por causa que virou um tribunal mais político do que jurídico, na tua opinião? O STF, ao longo da história, tem revelado uma veia política, né? Sempre. Eu tinha um professor que falava, olha, o Supremo, quando tem que ser técnico, ele é político, e quando ele tem que ser político, ele acaba sendo técnico. Então, assim, a gente nunca sabe muito bem o que esperar. E a lógica também nem sempre é essa. Mas eu acho que tem um viés político nisso, não tem dúvida. Mas tu acha que é um viés governista? Ou... É difícil dizer. O Supremo, você tem 11 ministros ali, né, com uma autonomia absurda, né? Nos últimos anos, o Supremo meio que se fechou, se uniu, né? Mas há pouco tempo atrás, você tinha 11 cabeças, né, agindo como melhor lhes aprovessem. Em determinado momento, eu não sei exatamente quando foi, mas a gente, de fato, toda essa história das fake news, né, que antecedia as fake news, todos aqueles acontecimentos, todas aquelas... O que houve, na verdade, eu vou dizer o seguinte, a gente, com aquela história, com essa história do judiciário se tornar público, né, o judiciário, as pessoas eram ilustres desconhecidos até 10 anos atrás, 15, sei lá. E aí, de repente, o judiciário caiu na mídia, né? E as agressões vieram, e as críticas vieram, algumas fundadas, outras infundadas, né? E a partir de determinado momento, os caras se fecharam, né, para se proteger. Então eu acho que tem um viés político, sim. Para mim é muito claro. Gente, o doutor Alexandre Colares é advogado formado e pós-graduado pelo Centro Universitário de Brasília, sócio da Advocacia Colares, especialista em processo civil, com atuação destacada perante os tribunais superiores. Então ele atua lá no STF, no STJ, no TSE, no TST, enfim. Além disso, é membro do Instituto de Advogados do Distrito Federal e do Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados, que inclusive a gente teve a graça de visitar aí recentemente. Muito obrigado pela presença aqui no podcast. Satisfação.
Eu queria te perguntar, já que a gente começou já com essa pauta de STF, na tua visão, todos os ministros, os 11, têm um notório saber jurídico? Pois é, uma das condições, né, para se galgar, para se alcançar a cadeira de ministro supremo é o notório saber jurídico e reputação ilibada. Você também não me fez a pergunta da reputação ilibada, né? Quem pode avaliar isso? Eu acho somente alguém que tenha o notório saber jurídico também. Como é que a gente faz isso, né? É uma brecha da Constituição, isso? Não sei, mas você sabe que antes o sujeito não precisava nem ser formado em direito. É isso hoje, né? Antes ele precisava. Isso mudou porque a gente teve Barata Ribeiro, eu acho, que também não era formado em direito, era médico isso, e depois acabou saindo do Supremo. Mas depois veio... antes era só notório saber, agora é notório saber jurídico, é isso. Mas o sujeito não precisa ser formado em direito. A verdade é essa. Então, quem pode avaliar isso? Eu acho que seria uma comissão de notáveis, né? Outros. E não é o Senado que faz isso. Vocês não sabem o que é uma corrida para ocupar uma cadeira de ministro no Supremo. É um jogo brutal, sujo. É dossiê, apadrinhamentos, pedidos, traições, né? E aí você sempre tem alguém trabalhando por você no Congresso, um agente político que vai fazer interlocução com o presidente. E aí, finalmente, você tem a sua avaliação, né, do saber jurídico, do notório saber jurídico, que se dá perante o Senado, perante uma comissão de pessoas que não têm efetivamente o notório saber jurídico. Então, mas, em geral, os caras não são ruins, são bons, são bem preparados como um todo, sabe? Ou não são terrivelmente ruins, né? São bem preparados. Ali não tem bobo, na verdade, né? Os caras sabem o que estão fazendo e tem uma bagagem de vida. Os caras são bons. A gente tem visto recentemente no Brasil um empoderamento do legislativo, né? Um orçamento impositivo, entre outras coisas, né? Os grandes caciques hoje do Congresso e tal. Tu acha que esse momento que a gente tem hoje de um judiciário muito em foco, muito criticado, especialmente pelos apoiadores da direita e tal, o judiciário está fazendo um contrapeso a esse ganho de poder do legislativo? O judiciário está saindo da sua prerrogativa, querendo legislar também? Como é que você vê esse momento assim da dinâmica dos três poderes hoje? Olha só, não tem dúvida, o judiciário vem praticando um ativismo, né, judicial, como dizia o ex-presidente, nunca antes na história desse país, não é verdade? Assim, isso não existia, né, e não pode existir. A gente tem a tripartição dos poderes. É uma teoria desenvolvida por Montesquieu há muito tempo, que diz que numa república você tem os três poderes harmônicos independentes entre si. Então você imagina, sei lá, três esferas, né, no espaço, né, formando um triângulo gravitacional, e quando uma dessas esferas que representa um desses três poderes, executivo, legislativo, judiciário, se afasta, né, o poder gravitacional dos outros puxa essa ovelha desgarrada de volta. A gente não desmanchar essa figura geométrica, né, que é a base e a sustentação de uma democracia. Muitas vezes o poder judiciário está... A gente tem aqui no Brasil, antes, um presidencialismo de coalizão, né? Porque o presidente, sem o Congresso, não faz nada. E o judiciário fica orbitando ali e, às vezes, está mais pendente, mais alinhado com o executivo, às vezes mais alinhado com o legislativo. Nesse momento, respondendo a sua pergunta, ele está completamente alinhado com o executivo, né? Então, o legislativo vem botando, né, tentando emergir, porque ele foi sufocado nos últimos anos por todo esse ativismo judicial. Então é natural que você tenha esse descompasso. Hoje notadamente, você consegue perceber, sem fazer nenhum tipo de esforço, que o judiciário e o legislativo estão em pé de guerra. Respondi a sua pergunta? Acho que não, né? Respondi? Eu acho que sim. Há um alinhamento maior com o executivo. Doutor, dessas últimas... As decisões do STF têm sido extremamente contestadas. Até agora, por aliados, né, como a Globo News, né, os jornalistas mais alinhados com a esquerda, até
os jornalistas alinhados com a esquerda estão criticando bastante as decisões do STF como decisões políticas, dado o que aconteceu com o Aldo Rebelo. Eu queria lhe perguntar, das decisões do STF, qual foi a maior aberração jurídica, aquilo que é realmente completamente fora da lei e inconstitucional, que foram concebidas nos últimos meses ou anos? Qual é a atitude do STF, que assim, isso aqui realmente é inaceitável que aconteceu, na sua opinião? Eu acho que não. Bom, não tem decisão ainda, né? Mas o inquérito das fake news é uma aberração jurídica. Completa, absurda. Porque você tem ali ofensas direcionadas ao Poder Judiciário, aos ministros do Supremo, à Suprema Corte, críticas, né, feitas por pessoas, por cidadãos comuns, que não têm conhecimento técnico, às vezes você tem dificuldade de compreender alguma coisa, né? Mas você tem seu senso de razoabilidade, de justiça. E o cidadão tem o direito de se manifestar, né? Claro. Né? Ninguém vai sair aí dizendo impropérios à toa, até porque a lei garante o direito de resposta e indenização ao dano, né? É livre a manifestação do pensamento, está lá no artigo 5º da Constituição, inciso 4, eu acho. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Por que é vedado o anonimato? Porque você, né, tem que dar a cara a tapa e arcar com as consequências. Então, você tinha uma série de críticas ao Poder Judiciário, ao Supremo, né, mais diretamente a alguns ministros especificamente, e aí, através de uma portaria, a gente falou agora há pouco, se criou essa competência para um inquérito, para analisar absolutamente tudo e todos. Você vê, um inquérito tem que ter um prazo de duração minimamente razoável. Esse já tem 6 anos. E ele começa, é um buraco negro, ele começa a puxar tudo para dentro de si. Esse inquérito não tem fim. Veja, a Segunda Guerra Mundial durou quanto tempo? A gente está aqui, a Primeira Guerra Mundial durou quanto tempo? A gente está em um inquérito, veja, depois do inquérito você encaminha para o Ministério Público e fazer a denúncia, depois tem o recebimento da denúncia. Então, assim, esse inquérito, para mim, é uma aberração jurídica, é a pior coisa que o Supremo já fez. E aí, o ministro Toffoli, à época presidente, pinça um relator, que não é nem sorteio. Você tem violação de 200 princípios aí, inclusive o princípio do juiz natural. Você não faz nenhum sorteio. Então, você escolhe, né, alguém para começar a comandar esse inquérito. Então, assim, eu acho que está tudo errado dentro desse inquérito, conhecido como, acho que o ministro Marco Aurélio chamava de inquérito do fim do mundo, né, se referia assim, e acho que é a aberração maior da história do Supremo, eu acho. Queria te perguntar sobre a exposição dos juízes. A gente teve o Gilmar Palosa lá em Lisboa, teve ministros dando entrevistas, né, até alguns menos, outros mais. Mas esse posicionamento público por parte dos juízes do STF, ele é benéfico ou prejudicial para a justiça, assim, como um todo? Eu acho que, inicialmente, eu responderia que é prejudicial, né? Assim, o ministro fala no processo, assim deveria ser, tem até diretrizes e normas para isso. Né? O ministro não fala. Mas hoje, a gente vive num mundo tão dinâmico e tão aberto, né? Assim, que, não sei se vocês sabem, mas os ministros têm assessoria de imprensa, não só o tribunal, eles têm individualmente, né? Tem ministro que tem linha direta com jornais, com editoriais, com jornalistas, né? Me parece que tem uma relação própria, o Reinaldo Azevedo, né, com o ministro Gilmar Mendes, acho que são amigos. Então, assim, trocam sempre informações. Agora, eu acho que é muito prejudicial como um todo. Acho que o ministro e juiz devem se manifestar nos autos como um todo, sabe? Fora isso, é dar pano para manga. Né? Tem alguns temas que o Supremo entrou recentemente que há quem vai dizer que são coisas que o Congresso deveria fazer. O caso notório da maconha, das 40 gramas de maconha. Isso realmente, esses temas, assim, eles são papel do judiciário lidar? Por exemplo, a maconha,
questões, por exemplo, como aborto, ou são questões que deveriam exclusivamente ser debatidas no Congresso? Não, eu acho que são questões a serem debatidas no campo certo, que é o legislativo no Congresso Nacional. A gente estava falando agora de ativismo judicial e é isso que tem acontecido. Né? Esse não é o único exemplo, existem outros exemplos. Né? Agora, o que a gente nota é que essa é uma tendência que parece que veio para ficar. Né? E eu repito, ela é nefasta, porque quando você assume... Olha só, a lei, ela nasce da política. E embora o homem, como dizia Aristóteles, é um animal político, assim, o juiz não deve ser, na medida do possível, obviamente. Né? A lei nasce da política, ela vem do legislativo. Né? E cabe ao judiciário analisar e julgar de acordo com essa lei. E até eventualmente declarar se ela é válida ou não, se é constitucional ou não. Mas você não pode atropelar outro poder. Né? A gente volta à tripartição dos poderes. Né? Ao executivo, legislativo e judiciário atuando em conjunto, em harmonia. Né? Se você atropela o legislativo, que é o que o judiciário tem feito, ele está dando o seguinte recado para a sociedade: olha, o legislativo é dispensável na democracia brasileira. É isso que ele está dizendo. Isso não é fácil, cara. Isso é um suicídio democrático, isso é um suicídio político. Você não pode tomar, né, o trabalho de um outro poder. Então, assim, as 40 gramas de maconha citado, é isso. É competência do Congresso Nacional. Ô, doutor, deixa eu lhe perguntar. Aliás, parece, desculpa interromper, mas parece, eu acho que já tem até uma PEC dizendo que qualquer substância nova, né, qualquer substância, não importa a quantidade, de qualquer tipo de... Tem alguma coisa rolando na PEC, assim, que é para contrapor, né, o Supremo. O Supremo faz isso sempre com a melhor das boas intenções, né, mas o caminho para o inferno é pavimentar de boas intenções. Ele diz, não, porque o legislativo está fraco, ele está ausente, ele está inerte e tal. Ok, mas se ele eventualmente está fraco, está inerte, está ausente, cabe aos outros poderes puxarem ele de volta e falar, opa, temos que agir, não vamos atropelar. Senão, esse é o recado. O legislativo é dispensável numa democracia, a gente não precisa dele. Isso é nefasto, isso. Ô, doutor, deixa eu lhe perguntar, falando em Reinaldo Azevedo, que o senhor citou o Reinaldo Azevedo aqui. Reinaldo Azevedo, há poucos anos atrás, era um maior crítico do PT. Né? E hoje em dia ele é o maior defensor do PT. Eu postei até um vídeo no meu Instagram que ele fala: a culpa do país ter quebrado é do PT. E assim, sucessivamente por 3 minutos. Como se fosse um piscar de olhos, estalar de dedos, Reinaldo Azevedo mudou drasticamente de posição, passou de chamar Lula de ladrão, bandido, de quadrilha, para ser o maior defensor do PT. Como que algum jornalista lúcido, vejo eu, autor de livros, pode mudar tão drasticamente de opinião? Na tua carreira jurídica, tu deve ter visto diversas, né, pessoas. Por que alguém mudaria tão drasticamente de opinião na tua concepção, pela tua experiência? Na lata, de novo, né, cara? Você hoje está impossível, né, cara? Não, eu sou light, cara. Eu não sei, na verdade, eu não sei. O ser humano tem liberdades, né? Assim, você tem liberdade de escolha, né? Liberdade de optar por caminhos e de mudar de opinião, né? A gente tem que saber dar o peso certo às coisas, né? Tudo na vida tem nome e textura e peso. Você citou agora os jornalistas da Globo News há pouco tempo, né, falando. Sim, tem coisas que são indefensáveis, né? Eu vou pegar o outro lado da moeda, né? Então, assim, o governo, assim, é o samba do branquelo doido, né, cara? Assim, esse governo. A gente está num desmando total. E os jornalistas de ocasião estão se dando conta disso. Então é impossível você não criticar o IOF que vem e volta, né? A Janja e não sei o que mais. É impossível que você não veja a realidade estampada na sua cara. Então, talvez, por Reinaldo Azevedo, a realidade dele seja essa. Né? Ele estava ali criticando o ex-presidente Lula, né?
como você disse, se referindo a ele como corrupto, enfim, dizendo impropérios a respeito do Lula. E agora talvez ele tenha achado que não, né? Está muito claro que o Lula, para mim, é o salvador da pátria, o pai dos pobres, assim, é um estadista. Talvez Mas ele dada tenha. a sua opinião, o que pode ter acontecido que não foi só alguém mudar de opinião? Acho que ele pode ter está sendo chantageado de alguma forma, porque eu nunca vi alguém ser Mudar. Corintiano e virar palmeirense do nada. Nunca vi, nem ouvi falar disso. Às vezes o amor pode causar isso, né? E aí o amor venceu, né? Quem sabe o amor venceu? Tu acha que é muito talento e personalidade? Pode ser, por que não? Eu acho que pode ser. Mil coisas. Eu sou um romântico incorrigível, cara. Eu acho que o amor venceu. É isso. Tu acha que isso tudo é um trabalho do amor? Eu acho que o amor venceu. Ô, Alexandre, você falou que um dos maiores absurdos aí que a gente tem no Brasil é o inquérito das fake news. Mas eu queria tentar entender um pouquinho da tua visão e do que a gente tem na Constituição a respeito desse tema de liberdade de expressão, né? Qual que é o limite da liberdade de expressão? Até onde tu pode falar o que tu quiser? E como que o judiciário deve atuar nisso para não ser taxado de censura, ou para não efetivamente fazer censura, né? Ou para também não ser permissivo com uma desinformação em massa? Como que se lida com isso? Porque isso é um tema até global, né? É um tema global e delicado, né? Sobretudo num país miserável como o nosso, um país onde mais da metade da população sabe, não tem conhecimento nem acesso, não consegue distinguir A do B, né? Assim, a gente tem um monte de analfabeto funcional. E o número de analfabetos mesmo é absurdo, né? Os dados que o governo passa são fictícios, né? A pessoa escreve ABC, ela já é considerada alfabetizada. Né? Alfabetizada. Eu acho que é o seguinte, vamos lá. A Constituição garante a liberdade de expressão e, não muito tempo atrás, teve 2 julgamentos a respeito da censura, né? Dizendo que não pode haver censura prévia no país, o Supremo decidiu isso. E outro julgamento de censura interessante é um que diz que você não precisa de autorização. Se eu vou escrever uma biografia sobre sua pessoa, eu não preciso da sua autorização prévia também. Então, assim, nesse momento que o Supremo faz, lá atrás, ao julgar dessa forma, ao compreender, ao dar esse entendimento, ele está dizendo assim, olha, as pessoas podem falar o que bem entenderem, né? Até porque você tem as reparações pelos excessos. Está na Constituição, no artigo 5º, no inciso 4, que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O que é a manifestação do pensamento? É a execução daquilo que está dentro da sua cabeça. Você está transformando o pensamento em palavras, não necessariamente em ações, mas em palavras. Você está botando para fora o que você pensa. E se houver excesso, você tem ali logo no inciso 5, você tem a reparação por dano material, moral, enfim, em razão dessas suas palavras. Então, eu acho assim, no meu entender, a liberdade de expressão é um dos maiores bens que o ser humano pode ter, junto à sua própria liberdade física. Né? E eu acho que ela deve ser inquestionável, irrestrita. Na Inglaterra tinha, eu até falei isso outro dia, tinha ali em Londres, tinha um cantinho no Hyde Park que chamava Speaker's Corner. O sujeito subia num banquinho e dali de cima ele podia falar os maiores impropérios sobre o que quer que fosse, sobre a família real britânica. Ninguém é inatingível, né? E apesar de ser uma coisa meio, né, ali na verdade você estava dando àquele sujeito a liberdade plena de se manifestar. Ele podia falar as maiores barbaridades acerca da Rainha Elizabeth, né, do Rei Jorge. Tinha uma curiosidade que ele tinha que estar nesse banquinho, porque ele não podia estar pisando em solo britânico para falar. Mas ele podia falar o que ele quisesse. Eu acho que é isso que deve acontecer. A liberdade de expressão é uma das bases de toda a democracia. Né? Você não tem liberdade de expressão no Irã, na Coreia do Norte, na China, né? Em nenhum estado ditatorial, mas em toda democracia livre você tem liberdade de expressão. Eu acho que ela tem que ser plena e absoluta. Qual o problema
que o judiciário enxerga, ou tem enxergado ultimamente, né? A disseminação de notícias fraudulentas, fakes, e de coisas que podem, eventualmente, né, confundir ou tumultuar o meio de campo. E aí é uma outra história, né? Porque como você tem ali, logo depois do inciso 4, no 4, do inciso 5, você tem ali que haverá indenização pelo dano à imagem, ao patrimônio e tal, a gente tem que achar alguma coisa para tentar bloquear essas fake news. Mas a gente não pode tratar o brasileiro, né, como se fosse um imbecilizado. Né? Você não pode partir do princípio que o brasileiro não sabe distinguir A de B. Né? Senão você vai começar a tutelar e vai começar a direcionar o que o povo pode fazer. E aí você traz toda uma gama complicada de censura junto a isso, de direcionamento, até de postura ditatorial. Né? Não, esse livro você não pode ler. Não, nessa escola seu filho não pode estudar. Ah, por que não? Porque essa escola defende o alfabeto não binário. Problema. Se a gente quer botar o filho para estudar lá, né? Daqui a pouco o Estado começa a tomar conta da vida da pessoa e aí você não está mais vivendo em liberdade, você está vivendo sob a égide de um Estado ditatorial. Então eu acho que ela tem que ser plena liberdade de expressão. Mas como punir, por exemplo, quem no mundo de redes sociais não pode, beleza, não pode ter censura prévia, mas como que se pune alguém que tem um discurso racista, alguém que tem um discurso, propaga notícia falsa? Como que o judiciário pode... Geralmente tudo isso está previsto na legislação, né? Racismo é crime, e é crime inafiançável. Então um discurso racista é passível de prisão. Você não pode evitar que o sujeito naquele momento faça aquilo, mas depois de feito, ele vai arcar com as consequências. Né? Então, disseminação de notícia falsa. Alguém tem que averiguar se aquela notícia também é falsa, né? Isso é um problema. Quem que é o dono da verdade? Você né? não tem, né? O Supremo se arvorou de guardião, né, da verdade absoluta. Mas na época da pandemia agora, a gente viu essas coisas acontecerem, né? Você tinha médicos dizendo, olha, a máscara não serve de nada e faz mal para as crianças. Aí já, não, tem que usar máscara, não pode entrar sem máscara. A vacina. Mas isso não aconteceu só aqui no Brasil, né? Isso aconteceu no globo, no mundo inteiro. Você mesmo, quando fez a pergunta, falou, isso é um problema global. É complexo. Não existem respostas fáceis. Né? A gente tem que achar. Por isso que a liberdade de expressão é fundamental. Porque é conversando que a gente se entende. Né? É debatendo. Né? Quem é que vai avaliar se aquilo é verdadeiro ou falso? Quem é que vai avaliar se o ministro tem aquele conhecimento jurídico, notório saber jurídico? Tem que ter uma comissão. Isso demanda tempo também, nunca é da noite para o dia. Né? Então, hoje as verdades vêm, voltando à pandemia, hoje as verdades vêm aparecendo. Né? Hoje estudos comprovam, por exemplo, que aquele remédio que a gente não podia dizer o nome, não é maléfico. Aliás, podia até trazer tantos benefícios. Mas na hora tudo se fecha. Né? É o poder do Estado que tem que ser, na medida do possível, sabe, diminuído. O Estado tem a obrigação de cuidar de coisas muito pontuais, né? Da segurança do indivíduo, né? Da segurança do Estado. E o resto ele tem que dar liberdade. Assim, o que trouxe a gente ao século XXI foram esses pensamentos ligados, né, à autonomia das pessoas. Senão a gente já está ainda vivendo no século XVII. Eu acho que uma preocupação muito grande de quem acompanha isso tudo é ver, beleza, temos um problema, né? As redes sociais, enfim, trouxeram um problema, essa massa de informações, o ministro Alexandre de Moraes disse que as redes sociais deram voz aos imbecis, né? Então assim, existe esse problema, né? Nota-se um problema, só que o que passa um pouco a sensação de que o debate ele não está evoluindo, né? Não, então, ele não está evoluindo, e uma coisa é certa, a censura não é a resposta. Né? Você está me fazendo uma pergunta que é difícil de responder, porque não existem respostas fáceis, mas eu posso dizer de cara, a censura não é a resposta. Você não pode impedir que o sujeito diga o que pensa. Né? De forma alguma. Doutor, segundo o chat GPT, o Brasil caminha... Já existe no Brasil
os princípios básicos de uma ditadura, né? Que é perseguição a oponentes políticos, exilados políticos, a gente tem alguns presos políticos, a gente tem outros, ausência do devido processo legal. O senhor acha que o Brasil está no rumo acelerado para se transformar numa ditadura? Eu não quero acreditar nisso, né? Eu acredito numa instituição chamada justiça e acredito, eu disse há pouco tempo, eu sou um romântico incorrigível, né? Eu acredito que os homens têm mais virtudes do que defeitos, né? Agora, eu acho que essas virtudes devem ser trabalhadas. Se você permitir que a coisa desanda, toda violência só cessa quando encontra uma barreira, né? Isso vale para a natureza. Tem um rio correndo numa direção. Se você põe ali uma barreira, constrói a barreira, o rio para de correr naquela direção. Se as águas estão violentas, você põe ali uma barreira, para. Então, assim, toda violência só cessa quando encontra uma resistência. Então, acho que a gente não pode permitir que a coisa tome esse rumo. Eu não quero acreditar que a gente esteja caminhando para uma ditadura, né? Embora os sinais sejam ali no horizonte, de certa forma, visíveis, né? Mas eu não quero acreditar nisso, Rafael. Deixa eu te perguntar outra coisa. Em que momento tu acha que essa balança judiciário ela foi desequilibrada? Em que momento que isso saiu do trilho? Porque a gente já viu em outros países, né? O Paulo Guedes falava bastante sobre isso. Em alguns outros países a gente já viu esse descompasso do judiciário, né? Mas parece que no Brasil isso, né, tá já há bastante tempo e parece que está sem volta. Em que momento, tu te lembra de algum momento que foi que a gente realmente que desbalanceou esse negócio e agora o STF está querendo, né, assumir as funções do legislativo, agora libera maconha, decide sobre aborto, né? Não tem um voto, eles não têm nenhum voto, né? Em que momento que essa balança se desequilibrou, na tua opinião? Tu que acompanha o STF tão de perto. É uma dúvida que eu tenho. Em que momento que foi o estalo que quebrou esse vidro, que quebrou esse cristal? Eu acho que é difícil responder Foi quando essa os pergunta. nudes da Marcela Temer fazem... Eu não tive acesso, né? O pai vai ter, o pai vai ver isso aí. Tá. Não, eu não sei exatamente quando foi. Eu acho que o judiciário sempre, de alguma forma, sempre flertou com esse atropelo um pouco maior, com esse desgarrar, né? Olha só, quando você pensa nos três poderes, né, você não pode ter hoje, numa república, você não pode ter o poder moderador. Isso não existe mais. Existia na monarquia constitucional. Outro dia o ministro Toffoli disse lá num desses converscotes lá em Portugal que o Supremo exerce o poder moderador. Não exerce. A não ser que a gente tenha voltado para o império, né? Quem exercia o poder moderador na monarquia constitucional era o imperador. Era papel que cabia ao imperador. Era Dom Pedro I e Dom Pedro II que diziam, olha, aqui o judiciário, né, ele que coordenava, ele que realinhava as coisas. Hoje, a não ser que a gente tenha voltado, né, para o império. E aí a gente tem 11 imperadores, né, que é o Dom Ministro I, Dom Ministro II, Dom Ministro III, até o 11º. Mas não existe poder moderador aqui. No entanto, me parece que se algo sai um pouco do controle, um dos poderes tem que agir de uma forma mais veemente, né? Tem uma decisão conhecida na Suprema Corte americana, na época da Segunda Guerra Mundial, onde o Supremo americano, a Suprema Corte americana, extrapolou um pouco nas suas atribuições. E aí o presidente, à época da corte, diz o seguinte, ó, é época de guerra e ninguém está fazendo nada. Nós temos que fazer.
E aí eu acho que quando se idealiza esses, né, quando se pensa nos três poderes harmônicos, independentes entre si, você pensa o seguinte, cara, esse pessoal entende de lei. Então, melhor que caiba, né, a esses que são legalistas, que são juízes e tal, que entendem de lei, que façam o seu papel de contenção ou de empurrar um pouco mais. O Supremo sempre flertou com isso. E não só no Brasil, no mundo inteiro. Perdi o raciocínio. A pergunta, repete. A pergunta foi do desequilíbrio. Em que momento que o desequilíbrio... Em que momento? Não, eu acho que, de certa forma, o judiciário sempre flertou um pouco com isso. Só que tentando entrar no papo aqui, isso que você falou de, bom, algum poder tem que agora Em algum agir. momento alguém tem que agir, alguém tem que fazer. Só que é um enrosco muito grande, né? Porque os Supremos têm o podre do congressista na manga, Não, tá tudo amarrado. Mas isso não é um privilégio, né? Ou um problema só do Brasil. Isso é assim em todos os lugares do mundo, na verdade, em maior ou menor grau. Claro que você tem democracias muito mais bem constituídas e consolidadas do que a nossa. Mas esse é um problema que como diria Nietzsche, é humano demasiado humano, né? Então você sempre tem alguém que está no bolso do outro, né? Aqui esse jogo é muito claro, né? Se eventualmente o legislativo põe as asinhas de fora, o Supremo, vou fazer caminhar aquele processo ali, né? Se os caras querem fazer uma PEC, por exemplo, para botar um mandato no Supremo. Isso aí. Eu, particularmente, nem sou a favor, né, do mandato Supremo. Assim, quando a gente fala em reformas ali dentro do Supremo, eu acho que mas isso é assunto para outra hora, eu acho que essa não é a melhor opção. Mas é isso que acontece. Mesma coisa, assim, vou abrir então um impeachment contra o ministro Supremo. Então vou fazer andar aquele processo. Na verdade, está tudo amarrado. Isso faz parte do jogo político, é o equilíbrio das coisas. Isso também, para o bem ou para o mal, isso também está previsto ali, é uma das consequências dessa tripartição dos poderes que a gente falou agora há pouco, né? Uma coisa está amarrada à outra. Como é que a gente, não sei se você concorda, mas está tendo uma pessoalização grande dos ministros, né? Assim, a gente teve aí o anúncio do Ancelotti na seleção brasileira, os caras fez a convocação, provavelmente os brasileiros ali não conhecem alguns dos jogadores, mas todo mundo conhece os nomes dos ministros, né? Como é que se lida como advogado numa causa com um ministro que, putz, o cara tem ali o seu viés pessoal, se conhece o perfil dele, como que isso impacta no processo das coisas, no caminhar das coisas? É importante entender qual que é a cabeça do ministro, como é que funciona isso? Sem dúvida, sem dúvida. Sim, se você se propõe a advogar. Mas isso vale, na verdade, para a advocacia em geral. Mas nos tribunais superiores isso é muito perceptível, muito detectável, né? Se você pretende advogar perante o Supremo, STJ, TSE, TST, os tribunais superiores como um todo, você tem que ter, basicamente, duas coisas, né? E dentro dessas duas coisas, obviamente, haverá desdobramentos. Mas, primeiro, ter conhecimento técnico-jurídico, né, de processo e da área recursal, né? Conhecer o regimento interno de cada uma dessas coisas. Conhecer o processo civil, o processo trabalhista, o processo constitucional, né? E conhecer a liturgia dos tribunais, né? Você não chega no tribunal no Supremo, como se você estivesse chegando no fórum de Murundum, de trás do morro, né? Então você tem que ter essa liturgia também. Esse é um ponto. O segundo ponto é que você tem que conhecer o perfil do magistrado, né? Porque assim, você está aqui em São Paulo, teu processo pode ser distribuído para uma das 200 varas cíveis, né, que tem por aí. Em Brasília você tem 11 ministros no Supremo. No STJ você tem 33, mas divididos por sessões. Então, se a matéria é penal, ele vai cair só com 10. Se a matéria é civil, de direito privado, vai cair só com 10. Né? Se é de direito público, vai cair com os outros 10, e 3 não julgam, porque você tem o presidente, o vice e o corregedor. Esses não participam das sessões de julgamento, somente da Corte Especial. Mas conhecer o perfil deles é fundamental. É fundamental. Você tem que saber se ele é mais garantista, se ele é menos garantista, se ele julga de acordo
com a letra fria da lei, se ele dá uma interpretação mais extensiva, você tem que saber quem é a pessoa, né? Porque o perfil deles, e é importante saber o quanto de vaidade tem isso tudo, né? Porque muitas vezes as decisões, as vaidades permeiam as decisões dos ministros. Isso é fundamental, mas é fundamental que você conheça o perfil deles. A decisão ou, inclusive, também qual processo que ele vai julgar, né? Porque isso é uma outra zona, né? No Congresso tem 55 mil leis lá que estão tramitando, no Supremo tem trocentos mil processos, o cara escolhe da cabeça dele. Não, que é importante? Com a criação do STJ, do CNJ, vieram algumas normas, né? Então, tinha lá ainda existe uma norma, acho que é a meta, algumas metas a serem cumpridas e batidas. A meta 2 do CNJ, quando da criação, dizia que eles deviam julgar os processos preferencialmente, obviamente, aí você tem, né, os de prioridade, em razão da idade e tal, os mais urgentes, mas você devia se desfazer do seu acervo com base nos processos mais antigos. Então, dentro desse sistema, tem uma lógica, né? Que você vem pegando os processos mais antigos e julgando de trás para frente. Se essa meta 2 do CNJ, acho que era a meta 2, mas vamos deixar assim. Se essa meta não existisse, aí o cara ia julgar justamente o que é mais fácil, porque você precisa dar vazão aos processos. É um trabalho desumano também, vamos ser honestos. Assim, a quantidade de processos que chega aos tribunais superiores é absurda. O STJ agora foi fundado com a Constituição de 88, criado com a Constituição de 88, é um tribunal relativamente novo no país. Antes a atribuição era outra, né? Era do antigo Federal de Recursos. Quando o STJ é criado, em 88, ele puxou algumas competências, né? E hoje ele acabou de julgar, por exemplo, o habeas corpus número 1 milhão e tanto. Chegam 300 habeas corpus por dia em cada gabinete. Então, você dá vazão a isso, um Deus nos acuda também. É um trabalho desumano. Os caras estão enxugando o gelo, né? Mas isso também não pode servir, né, de pretexto para você também fazer o que o tribunal vem tentando fazer, filtro de relevância, uma jurisprudência defensiva. Você não consegue acessar o tribunal, você não consegue acessar os ministros, você não consegue falar com eles, né? E, ao mesmo tempo, ninguém tem a previsão constitucional de dobrar no STJ, por exemplo, o número de ministros, de 33 para 66, mas eles não querem. As sessões ocorrem às terças e às quartas, né? Ainda você tem os julgamentos virtuais, mas eles não querem fazer sessão às quintas, nem às sextas. Então, assim, de novo, parece brincadeira, mas não existem respostas fáceis. A verdade é que, de fato, tem muito processo. E os caras não podem deixar acumular, eles têm que dar vazão. Mas não tem recurso demais, cara. Assim, no processo judicial brasileiro... Tem, mas tem erro demais, cara. Alguém tem que corrigir esses erros, né? Quer dizer, o recurso vem do latim, né? Que é percorrer novamente, né? Fazer o curso mais uma vez, né? E é da natureza humana essa insatisfação com as coisas. Então, se você eventualmente perde uma ação judicial, é natural que você não esteja satisfeito com isso, né? A quem você pode recorrer? Quando a gente está aqui num debate, nós aqui, discutindo alguma coisa, chega uma terceira pessoa, a gente fala, tem uma coisa que a gente pergunta, vem cá, quem é que tem razão aqui? Então, acho que tem recurso demais, e muitos recursos são usados de forma indevida, mas a insatisfação, né, diante de uma derrota é a regra, né? Agora, se por um lado, vamos voltando aqui ao Supremo, se o STJ, o Tribunal Superior, se por acaso os caras dão uma decisão adequada, sensata, correta, bem fundamentada, eu cansei de abrir mão de recurso. Eu falo assim, não, os caras me convenceram, né? Eu não tenho razão aqui. Mas muito advogado não faz isso. Joga recurso atrás de recurso. Ô, doutor, deixa eu lhe perguntar. Não sei se o senhor viu uma decisão de uma desembargadora gaúcha contra a jornalista Rosane de Oliveira em jornal Zero Hora. A jornalista pegou o salário de uma desembargadora do Portal da Transparência de R$630 mil no mês e publicou no jornal. Ela levou um processo, uma condenação de R$600 mil. Ela e o jornal a pagarem.
E está tendo um levante dos jornalistas aí para essa perseguição judicial contra os jornalistas. Queria que o senhor comentasse isso. O senhor acha que até onde vai isso? Porque daqui a pouco os caras estão botando multa de 5 milhões em pessoas que falam dos salários do cara, né? Pode ser que não tenha limite, né? Pode ser realmente que a gente chegue nesse absurdo. Agora, existe... É a venezualização Pode brasilística? ser, ou de outro país qualquer, de terceiro mundo e sem democracia, né? Bolívia, não sei, Cuba, não sei. Porque, na verdade, ela não fez nenhuma... Inclusive, no processo, fala que não tem nenhuma inverdade ali. Ela retirou os valores do portal da transparência. Ferri, olha só, eu ia citar o portal da transparência. Você tem um princípio de direito administrativo que é o da publicidade, né? Então, os atos administrativos são públicos. O recebimento do vencimento por um servidor público, né, o salário, né, os vencimentos, devem ser públicos. Você tem legalidade, impessoalidade, moralidade, e tem a publicidade dos atos administrativos. Isso é um ato administrativo, Okay. né, o pagamento dos vencimentos. E aí você tem, para corroborar com isso, você tem o portal da transparência, né, acessível a qualquer hora, por qualquer cidadão. O jornalista dá uma notícia, faz um comentário acerca desse valor. O judiciário está achando que, peraí, eu sou intocável, né? E vem com uma indenização absurda ainda. Eu não sei nem qual é o salário divulgado, os vencimentos, qual o valor. Mas você vai mandar uma indenização de 600 mil. Isso não acontece para o cidadão comum. Vai você se sentir violentado ou violado na sua intimidade por qualquer razão, né, porque falaram isso de você, pede uma indenização por dano moral. Você acha que vai receber 600 mil? Não vai. Então, assim acho que... Acho que visivelmente é uma perseguição jurídica. E aí você tem que fazer o seguinte, né? Antigamente a gente pensava, olha, eu estou do lado de cá e nada vai me afligir. Mas o mundo dá voltas, né? O mundo dá voltas. Então, assim, você achava que você podia e hoje você não pode. E daqui a pouco você não tem para quem reclamar. É uma perseguição política contra quem, exatamente? Contra um veículo de comunicação? Contra aquela pessoa específica? Assim, quem defende a liberdade de expressão, quem defende a liberdade, deve defender a liberdade de qualquer um, até do seu próprio inimigo. Assim, eu posso não concordar com nada que você diz, mas eu vou defender o seu direito de falar o resto da vida. Qual que eu acho que são os problemas da Constituição brasileira? Nossa, é bonito o texto da Constituição. Falei isso outro dia. Ele é longo, né? Assim, os problemas. Assim, ela é abrangente, ela é analítica, ela é... Você sabe que foi feito um estudo sobre... Tá aí um problema. Sobre as constituições do mundo, acho que pela Universidade de Chicago, eu acho. E dentre as 190 constituições avaliadas, a brasileira é a terceira mais confusa, vamos dizer assim. Complexa. Não, mais confusa. Né? Ela perde para a da Nigéria e da Índia. Mais prolixa. Estamos bem, Então, assim, posicionados. Estamos bem posicionados. É a terceira, dentro das 198 analisadas. Né? É um texto bonito, é um texto de liberdade, é um texto que veio depois daquele período, né, meio fechado que a gente viveu em 64. Então, os direitos e garantias e as liberdades individuais estão muito bem colocadas. É um texto que fala, né, que garante a saúde a todos, que defende o empreendedorismo. É um texto bonito, mas ela é muito analítica, abrangente, ela é muito... Ela dá muita margem para dizer porque as coisas não são inconstitucionais. O Constituinte, sim e não, mas o Constituinte trouxe para dentro da Constituição matérias que antes eram de competência da legislação ordinária. Então, a nossa Constituição fala de absolutamente tudo, desde a liberdade de expressão, acredite ou não, ela existe, está garantida na Constituição,
Até briga de papagaio, contrabando de macaco. Assim, é muito amplo. Então, você tem ideia, a Constituição americana, que é mais antiga que a nossa, tem 27 artigos e 27 emendas. A nossa, que é muito mais nova, tem 250 artigos e 130 e tantas emendas. Agora para qualquer coisa para fazer no Congresso tem que fazer uma emenda, né? Então, assim, alguma coisa está errada. Acho Né? que tem muita emenda nesse pneu aí. Tem. Emenda e... O cara precisa fazer um negócio, é uma PEC. Outro negócio é uma PEC. Edita a Constituição, precisa... É muita coisa, cara. É muita coisa. Ô, doutor, eu queria que o senhor falasse sobre os últimos dias aí. Parece que veio um vento, né? Dado que o secretário americano, Mark Rubio, falou que muito provavelmente os ministros do STF serão sancionados com a lei Magnitsky. Magnitsky? É Magnitsky? E que o senhor falasse sobre isso, os efeitos. O cara é banido do sistema financeiro e ele também tem um efeito meio cancerígeno, né? Se eu usar um cartão teu, eu posso ser banido e aquilo, né? É meio lepra, né? Meio um negócio meio leproso. Eu sou atingido, atinge minha família, meus amigos, meus sócios. O senhor acha realmente que isso vai acontecer? E quais são as ramificações disso, né? Me parece que a turma levava meio que na brincadeira essas sanções, a né? primeira vez que esse assunto era surgiu... um deboche, né, em Brasília. A primeira vez que esse assunto surgiu, ficou todo mundo brincando. Ali vai perder o visto e tal. Né? Hoje a coisa se revela um pouco mais factível, vamos dizer assim, um pouco mais real, mais próxima de acontecer, e as pessoas estão um pouco mais assustadas. Eu não sei quais as razões da aplicação da lei, da aplicação da sanção, né? Da eventual ou hipotética aplicação dessa sanção. Eu teria que ver e analisar a fundo. Agora, eu acho que a gente tem que proteger e defender. Eu sou um pouco... As pessoas talvez fiquem felizes, né? Olha lá, meu inimigo vai se dar mal dessa vez, né? Mas eu acho que tem uma questão de soberania nacional, né? Por que se pensa em aplicar essa sanção? Porque o cara está agindo assim, o assado, né? Porque o cara está colocando em xeque a nossa democracia, ele sozinho, ele e quem mais, né? Eu acho que há um perigo, né, em se imiscuir e se meter, que a gente já não está mais falando da tripartição dos poderes, mas se meter na soberania de uma outra nação. A gente tem que analisar isso com calma. Agora, as consequências são terríveis, né? Eu não sei se tem o dedo do Musk aí. Do Trump. O Musk brigou com né, com ministros. Aliás, a Janja também, né, andou xingando. Não, né, o Alexandre que se manifestou contra, ele também bloqueou o X, mandou citar, botou o Elon Musk no inquérito das fake news, cara. Assim, tem umas coisas que são realmente... Então, a gente tem que entender melhor o porquê disso, né? As consequências são nefastas, não tem dúvida, né? Inclusive para os... Você acha que pode ter um recuo do STF com essa sanção? Porque eu acho que o efeito... eu acho que parece... E agora, nos últimos dias, saiu até nos veículos de comunicação que as sanções cairiam sobre as esposas e sobre os sócios. Sobre os sócios, esposas, parentes, sócios. Acho que filhos também. A gente não consegue exatamente detectar qual o alcance, né, em termos de parentesco, vamos dizer assim. Mas a gente sabe que os efeitos são nefastos. Eu não sei se o Supremo recua, honestamente. Eu não sei. Porque eu acho que, antes de tudo, acho que está em jogo, e é o que eles vão dizer, né, fazendo aqui o papel, né, olhando por outro ângulo, acho que o que eles vão dizer, o que está em jogo é a soberania nacional, né? Então, assim, eu não vou aqui, desse estúdio, me meter em assuntos que dizem respeito a outro estúdio. Né? Mas a lei é nos Estados Unidos, não é no Brasil? Sim, exatamente. E por que aplicá-la aqui? Não aplica contra aqui. Sim, mas contra cidadãos brasileiros, né, que não estão lá e que não agiram contra os Estados Unidos. Porque o Alexandre de Moraes mandou investigar um cidadão americano. Ok.
mas a investigação não seguiu adiante. Olha só, aqui eu acho que a gente tem que ser um pouco parcimonioso. Mas se tu nisso. der um tiro num cidadão americano, o que acontece? Se tu der um tiro num... Se tu der um tiro num tanque americano na Síria, o que acontece contigo? A resposta é óbvia, né? Sim, a gente sabe. A resposta é óbvia. Mas, acho que realmente tem ou é só uma vingança? Não, eu não sei, cara. Teoricamente, veja, o Supremo está agindo, e vamos usar aquele termo que o ex-presidente Bolsonaro gostava, teoricamente, ele está agindo dentro das 4 linhas. Na percepção dele é isso. E aí você tem um país estrangeiro questionando essa atuação, achando que a gente está passando os limites. Ah, porque botou o Musk no inquérito, a coisa não andou. Né? E aí você vai aplicar uma sanção, uma penalidade com base em uma lei de outro país no cara aqui. É claro, você tem os acordos internacionais, você tem, né, o Pacto de São José da Costa Rica, você pode aplicar, né, contra um cidadão de outro país uma determinada lei ali. Por isso você tem a extradição, por isso você tem essas coisas. Claro, tem que haver um equilíbrio, uma similaridade, né, de penalidades e de tipo penal. Mas eu acho que os caras vão sair pela soberania nacional. Mas tu acha que pode ter um recuo? Porque assim... Eu acho que o Supremo não recua, cara. Eu acho que hoje o Supremo não recua. Eu acho. E a pressão em casa? Não. Das esposas? Não. Porra, sabe o que é tu não ter conta em banco? Não poder viajar? É complicado, viu? Para alguém que tem uma vida confortável... Eu acho que o Supremo... Tu passar a lidar com o dinheiro? Eu acho que o Supremo só recuaria assim, na iminência da penalidade mesmo. Assim, quando você vê assim, não tem jeito. Aí eu talvez recue. Não, mas eles vão ser penalizados depois, eles vão ter que recuar, porque como é que tu vai fazer? Mas agora tá tudo, ainda tá no âmbito da hipótese, da tese, né? Eu acho que da possibilidade de, mas para se concretizar, você tem outros passos para serem dados no Supremo. Você precisa de autorização, o Congresso tem que agir, o Congresso americano. E até agora você tem somente a ideia de. Porque acho até que o primeiro passo já foi dado. Porque os bancos, eles que têm acesso ao sistema SWIFT, se eles não cumprirem, eles são excluídos. Não, são excluídos do sistema. Não, é terrível. Assim, não tem como. Na verdade, quem vai arcar com as consequências são os penalizados. Porque ninguém vai segurar a barra deles. Ninguém vai segurar. Vamos mexer com Bitcoin, né? Vamos movimentar com Bitcoin, com criptomoeda. Né? Mas eu acho que hoje o Supremo... Acho até... Mas tu acha que penalizar só um ministro... O que teria mais efeito, obviamente, seria penalizar as famílias, né? Porque daí tu cria uma pandemia familiar, né? Um problema familiar. Porque se tu penalizar um ministro, o cara fica sem conta e ok. Não, ok. Aí eu uso da minha esposa, do meu filho. Não, daí tu é sancionado, não pode? Não, mas se não houver bloqueio da conta da esposa ou do filho, ela saca o dinheiro e entrega para ele. Ela empresta o cartão para ele usar. Sim. Né? O cartão não pode usar. Não pode usar porque senão tu é sancionado também. Se tu usar o cartão de terceiro, o terceiro que usar também... é sancionado. Bom, então assim, a coisa começa a se apertar, né? Se alguém te emprestar, por exemplo, eu sou sancionado, pelo que eu entendi da lei, e o Corleta é meu amigo, ele me empresta um cartão para eu usar. O Corleta é sancionado e a família dele também, porque daí realmente tu impede que as pessoas... Sim, auxiliem deem guarida. Né? Exato, deem guarida é a palavra. Você não vai... que é uma forma de burlar, né, a penalidade imposta. Exato. Eu acho que o Supremo não recua, cara. A tua pergunta foi essa. Eu acho que o Supremo não recua. Eu acho até que já tem um movimento. Tu acha que eles dão um double down ainda e vão para cima? Eu acho, all in. Eu acho. Do jeito que está a coisa. Eu acho, e tenho, já ouvi, tenho conhecimento, já ouvi algumas histórias de que os próprios ministros já estão assim, opa, vamos. Não em razão disso, né? Mas já estão, opa, já deu, né? Vamos frear um pouco, vamos tirar o pé do acelerador. Mas eu acho que diante disso, eu acho que o Supremo não recua. Essa discussão, ela se dá... Desculpa te interromper. E a desculpa é a soberania nacional. E acho que até tem certa lógica. Isso se dá no contexto Não vamos se curvar ao imperialismo americano, aos Yankees e tal. Isso se dá num contexto de acusação de o Supremo perseguir o ex-presidente Bolsonaro, né? Não, só isso. Mas eu queria te perguntar sobre isso. Tu acha que o Bolsonaro vai ser preso? E se
assim, eu acho que é um pouco de futurologia, se vai ou não vai, né? Mas como que vai se dar essa discussão lá dentro? Assim, vai ser um negócio político? Porque é uma coisa difícil, né? Vai causar um colapso popular absurdo, É. certamente. População na rua, né? Se acontecer, enfim. Como é que vai ser feito esse cálculo da condenação ou não do ex-presidente Bolsonaro? Eu acho que as chances existem, são reais, e acho que pode acontecer. E não só o Supremo, mas o país como um todo vai ter que arcar com as consequências, né? Não tem a menor dúvida de que o ex-presidente Bolsonaro é uma referência política do país. É talvez hoje o nome político mais forte, né, com maior destaque e com, vamos dizer assim, mais fiéis seguidores, né, e simpatizantes. E, obviamente, uma prisão acarretaria num caos social, né? Agora, eu acho que a coisa está tão... E o Supremo é atento a isso, não vamos achar que não, né? O Supremo julga bastante e emite as suas decisões bastante atento à opinião pública, né? A gente tem uma vez, acho que o Lewandowski foi pego falando no telefone e dizendo: você queria o quê? A gente votou com a faca no pescoço. Eu me lembro de um caso, o ministro Fux, quando chegou no STJ, novinho, né, disse assim, naquela época estavam julgando a lei da ficha limpa. E o ministro Fux se posicionou, no meu entender, de forma correta e adequada. A legislação que altera o processo eleitoral só pode ser válida para as eleições seguintes, não para a eleição daquele ano. O ministro Fux foi, no meu entender, repito, correto. Falou, não se aplica para essa eleição de agora. Mas havia um clamor popular pela ficha limpa, né? Cara, o ministro Fux foi achincalhado de tudo quanto é forma. Ele lidou pela primeira vez com a opinião pública violentamente contrária a ele, desejando a morte dele. E a partir daí ele mudou completamente a sua forma de atuação, né? Por isso que todos eles têm lá, né, assessoria de imprensa, estão antenados nas notícias, recebem o clipping todo dia, leem as notícias, querem saber se o nome dele está ali, se saiu a colar, todos eles estão interessados nisso. O Supremo vai, repito aqui, eu acho que, da mesma forma da pergunta anterior, eu acho que ele banca essa prisão, eu acho. E aí a gente vai ter que lidar com uma situação complicada, socialmente falando. Sobre qual o impacto tu acha que isso vai ter nas eleições se o caso Bolsonaro seja preso nas eleições de 2026? Vai roubar a cena, vai ser o tema central da eleição? Eu acho que isso é combustível, né? É combustível para os dois lados. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Vento que venta aqui, venta lá. Você vai ter o pessoal, vamos separar em esquerda e direita, né, nessa polarização. Você vai ter o pessoal da esquerda, tá vendo? Pô, era bandido, era corrupto, era safado, era golpista, né? E você vai ter o pessoal da direita dizendo, ó, tá vendo? Isso é tribunal de exceção, o cara não podia nem ser julgado lá, isso é julgamento político, isso é, sabe, perseguição política. Essa vai ser a tônica, né? E aí você tem a esquerda que está hoje completamente perdida, né? Assim, a esquerda não tem candidato. A popularidade do presidente Lula despencou, né? E você vai ter que achar alguém dentro desse cenário político que possa substituir a figura do Bolsonaro, né? Mas a tônica vai ser essa. Olha aí, tanto era verdade que o cara foi preso. Olha aí, julgamento político, perseguição, né? A gente está caminhando para a ditadura. A gente vai viver nessa polarização. Isso é muito ruim, na verdade, sabe, cara? Isso é muito ruim para o país como um todo. Isso é um suicídio democrático, isso é um suicídio político. Não se Mas busca consenso, né? a tônica vai ser essa, como você bem disse. A tônica vai ser essa. Eu acho que é bem possível que haja prisão e o Supremo vai ter que arcar. O Supremo não. Cara, apliquei a lei, ele vai dizer, né?
mas o país vai ter que arcar com essas consequências. Eu acho que as consequências não são nada agradáveis. Ô, Alexandre, qual que é o teu grande sonho? Eu acho que essa é a pergunta mais difícil, né, cara? De se responder. Não, cara, eu não tenho muitos sonhos, não. Eu quero é viver em paz. É só isso, eu quero viver em paz. Mas a vida do advogado tá permeada pelas batalhas, né? Então, assim, é difícil você viver em paz, né? Por que eu vi que o senhor foi homenageado aqui pela OAB do Distrito Federal? A OAB sempre foi uma instituição deveras corajosa e bastante corajosa, ativa no debate. E ultimamente a OAB virou um puxadinho do PT, os caras agora não querem saber de nada mais, qualquer tipo de, né? Antes era qualquer coisa que, né, judicial, do judiciário, os caras se opunham publicamente, e agora o pessoal deu uma baixada na bola. Não aparece aqueles PDFzinhos da Não OAB, tem né? mais, está tudo certo. Aparelharam a OAB. O que aconteceu Acho que, com a de OAB? certa forma, A sim, OAB virou o OAB. Não, infelizmente, sim. Eu acho que... Vai ser processado por essa piada. Cuidado. Eu sou da OAB, hein, cara. O que aconteceu? Aparelharam eu acho, assim, a OAB? A OAB mudou muito nos últimos anos. Mudou ou foi aparelhada? A OAB mudou por N razões, né? Você pode até supor que uma dessas mudanças se dá em razão do aparelhamento. Eu não suponho nada, você fez uma pergunta aqui. Não, você pode supor, né? Você pode ter essa ideia. Mas a OAB mudou muito. A OAB teve um papel na história política brasileira fundamental, né, na manutenção da democracia, desde sempre. E, ultimamente, eu acho que esse papel meio que se desvaneceu, sabe? Sumiu, né? Se desmanchou por completo. Não sei se a OAB é exatamente um puxadinho, né? Mas a gente sempre teve uma tendência, né, dentro da OAB, uma visão mais ligada à esquerda como um todo, né? Isso é fato, né? Claro que você tem, dentro desse cenário, você também tem advogados que têm percepção completamente distinta. Mas a grande parte da representatividade da OAB sempre foi mais ligada à esquerda. Então, assim, eu acho que eles estão, né, curtindo esse momento, eu acho. Mas, de fato, a OAB perdeu um pouco da sua diretriz e do seu ativismo. Perdeu. Ô, doutor, deixa eu lhe perguntar sobre o grupo de advogados prerrogativas. Prerrogativas. Os caras são os garantistas de plantão. O que aconteceu com os garantistas, com os direitos dos outros? Ou só vale os garantistas só para os clientes deles? Se alguém estiver sendo injustiçado, fuck you. O que aconteceu com o garantismo dos prerro? Eu gosto muito. Caiu? Eu gosto muito do... Foi muito talento e personalidade? O que aconteceu com o garantismo do prerro? Eu gosto muito do pessoal do Prerro. Um abraço pro Cacai. Eu gosto muito da galera do Prerro. Eu gosto muito. Tenho bons amigos ali. Uhum. Aliás, o que aconteceu com o garantismo do Prerro? Eu acho que... Eles garantem os direitos humanos, eles garantem os bolsos humanos. Não, eu acho que... às vezes é um garantismo, né, meio maquiado, ou talvez de ocasião, vamos chamar assim. Mas agora há pouco eu falei de forma genérica, assim, quando você defende a liberdade, a sua liberdade, quando você preza pela sua liberdade, você tem que prezar também pela liberdade do seu inimigo, né? Quanto à manifestação do pensamento, eu falei, eu posso não concordar com nenhuma palavra sua, mas, cara, eu vou, né, garantir, vou defender o seu direito de usar essa palavra, né, até o fim dos meus dias. E assim deveria ser, né, em relação aos advogados, né, que atuam ali no grupo prerrogativas, né, porque os direitos são iguais, a liberdade é a mesma, é um bem supremo do cidadão, né? A gente busca a igualdade, né, desde sempre, a igualdade, né, de dizer, né, que a gente tem, nós todos
temos os mesmos direitos, as mesmas obrigações. Está lá na Declaração Universal dos Direitos do Homem, na ONU, né, feita pela ONU, todos nascem iguais perante a lei. Está na nossa Constituição, está em todas as Constituições. E aí você não pode tergiversar, você não pode fazer, né, julgamentos de ocasião. Isso não pode se manifestar, né, de uma forma aqui e ali do outro lado de outra forma. Eu acho que falta um pouco dessa parcimônia, vamos dizer assim. O doutor, vale para um e não vale para outro. Quer dizer, é um peso e duas medidas, né? Sim, o pessoal fala dois pesos, mas é um peso e duas medidas, porque o peso é um só. Né? E você dá medidas distintas para ele. Né? Para a gente fechar aqui, que a gente está estourando, deixa eu lhe perguntar, o que pode acontecer para o pêndulo da justiça se equilibrar de novo no Brasil e sair desse momento em que parece, né, que os excessos do STF estão à luz aí, né, na boca até dos próprios ministros, né, até eles já sabem. E também já lhe perguntando, por que os ministros indicados pelo presidente Bolsonaro não se opõem publicamente aos excessos do STF, na sua opinião? Não, vou responder primeiro a sua segunda pergunta. Né? Porque é um grupo fechado. Né? Assim, eles dificilmente vão cortar na própria carne. Né? Existe ali um desejo de autopreservação, vamos dizer assim, né? De preservação da instituição, né? Daquilo que representa o Supremo. E o Supremo é maior do que cada um dos seus ministros, mas eles têm ali internamente essa percepção e essa consciência de que eles precisam estar unidos nesse momento de crise. Isso, né? É uma crise, a gente tem né? que defender a nossa instituição. Então, essa é a primeira resposta. A segunda resposta, eu acho que, volta e meia eu penso sobre isso, assim, é necessário um trabalho conjunto, sabe? O judiciário, primeiro o judiciário tem que, eu acho que cabe uma responsabilidade ao ente público, né, e outra ao particular. Eu acho que a gente também tem a nossa função enquanto cidadão, sabe? Mas o Supremo, né, tem uma função, sua função precípua maior é a guarda da Constituição. O Supremo é o guardião da Constituição. Então ele deve se ater a isso, né? Respeitar a tripartição dos poderes, exercer a autocontenção. Acho que isso é fundamental. E garantir aos cidadãos, né, as liberdades primordiais da vida de cada um, que é a liberdade, né? E se você eventualmente quiser tolir a liberdade do outro, então que você faça com o devido processo legal, com ampla defesa, e permitir a livre manifestação. Essa circulação de ideias que vocês fazem aqui, não sei se cotidianamente, semanalmente, assim, isso é fundamental para a manutenção da democracia. É preciso que as ideias circulem. Eu posso até não concordar com o que você fala, mas eu preciso ouvir o que você diz. Suas angústias, seus anseios, seus desejos. É preciso que essas ideias circulem. Essa liberdade de expressão tem que ser garantida pelo Supremo, assim, de forma inabalável, inquestionável, sabe? Sem tergiversação. E eu acho que cabe também ao cidadão comum, consciente da sua responsabilidade, né, uma espécie de eterna vigilância. É o preço que se paga por viver numa democracia. Você tem que estar atento aos movimentos, né? E acho que isso só se faz com educação. Outro dia eu estava lendo, em 30 anos e 40 anos, a Coreia mudou completamente. Era um país mais pobre que o Brasil, em 1970, e hoje é 6 vezes mais rica. Né? Isso se fez com educação. Né? Na minha época, eu lembro, eu estudava ali, na minha época hoje é ensino médio, na minha época era, sei lá, 2º grau. A gente estudava Educação Moral e Cívica e OSPB, Organização Social e Política do Brasil. Outro dia eu estava fazendo uma pesquisa, menos de 20% da população brasileira tem noção do que é o sistema político brasileiro. Né? Como é que tudo se dá? As pessoas estão mais voltadas para o TikTok, né? Estão mais preocupadas com, né, quem está separando de quem, com seu time de futebol. Assim, é preciso que a gente tenha consciência de que amanhã, né, o futuro é dos nossos filhos. Então, a educação é uma coisa transformadora, por mais piegas que possa parecer, por mais simplório, a educação é uma coisa transformadora. A gente tem que dizer para os nossos filhos, olha, amanhã é você que vai estar no comando disso aqui, cara.
O que você espera disso? Como é que você vai tocar isso adiante? Né? E o cidadão que está preparado, que estudou, que se informou, que é culto, ele está numa condição muito mais propícia e muito mais favorável de combater os excessos. Então a gente tem esses dois polos, eu acho que se complementam. Você tem a questão institucional, né? E aí o Supremo tem que fazer autocontenção, tem que deixar de lado esse ativismo judicial, né? Tem que defender as liberdades e garantias do cidadão mesmo. Né? Não pode haver o que está havendo, esse tribunal de seção, esse inquérito absurdo, tal. Essas coisas não podem mais existir. E o cidadão tem que estar de olho nisso. E só pode exercer o cidadão esse papel com competência, né, vamos dizer assim, de forma mais ampla, se ele está amparado. E a gente tem que mudar a educação do país. Eu não estou falando só sabe, a gente tem que mudar por completo. Não estou falando só de matemática, história, geografia, não. A gente tem que incluir finanças, sabe, inteligência artificial. O mundo está mudando. E o Brasil, cara, se não tomar conta disso, se não se preocupar com isso, a gente vai ficar para trás. O Brasil está descendo a ladeira, já falei. Acho que dá até uma música, né? Lá vem o Brasil descendo a ladeira. Escreve aí. Depois a gente faz um 20 anos de PT, esses caras são profissionais, né? Caras, assim. E para você, independente, não, para você reconstruir, sabe, um negócio desse depois de 20, 30 anos de um governo, e aí não importa, não estou falando especificamente no PT, mas em qualquer lugar, de um governo absolutamente incompetente, de um governo que, sabe, assim, você leva mais 50, 60 anos. Isso aqui é trabalho de profissional. O Brasil está ficando para trás, cara, na história do mundo. É verdade. Presentes? Sessão presentes. Os patrocinadores aqui do podcast te presenteiam hoje, doutor Alexandre. E aqui não é brinde, viu? É presente mesmo. Opa! A Minerva Foods está te presenteando com um churrasco. Porque eu nem peguei pesado. Light, um papo sobre o judiciário brasileiro light aqui. Porque eu sei que o pessoal do STF assiste aqui. Tem. Não sei qual que é o corte que eles mandaram. Abóbora. E a abóbora? Não, tem picanha aí, sim. É abóbora. Aí, ó, a Minerva Foods. Um abraço para todo mundo da Minerva. Tem uma canequinha do podcast. Tem uma canequinha do Sucesso total. Kit de churrasco e o kit da Adapta que eu não sei. Adapta.org, empresa de grande abraço te dá pro pessoal ano da de Adapta. assinatura com todos os modelos de inteligência artificial mais novos. Bonita? É bonita. Show de bola. Essa é Essa coisa daqui, boa. né? Essa é coisa boa. Linda. Isso aí tu pode... Vocês usam IA? Isso aí é um ano de acesso ao sistema de IA da Adapta. Melhor do Brasil. Tem ChatGPT Plus, tem todos os Preço modelos avaliado mais em quase modernos. 2 bilhões. Alô, Max. Obrigado aí pelo patrocínio. Muito legal o projeto da Adapta e vocês têm um ano aí para usar e conhecer melhor. Tem todos os cursos, tem inclusive curso de como usar IA para direito. Isso vai ser uma revolução, né? Vai ser, cara. O futuro do direito é incerto. Ô, doutor, desculpa, era apertado, eu apertei leve aqui. Não, mas tá tudo bem. Porque a pauta era ruim, eu tive que usar a minha pauta aqui. Quando Deu uma apertadinha leve aqui. Quando for ao ar, eu sei que meu telefone vai tocar e as mensagens vão pipocar. Não vai não. Depois que Aqui é só coisas construtivas, é light. Sempre, eu acho. Por isso Ambiente light. Eu falei. É o podcast mais... Que mais cresce no Brasil, também o melhor. Ainda não uma hora, em breve também uma hora. Queria agradecer demais aos nossos patrocinadores, tentando patrocinadores novos agora. Se você quiser patrocinar, chama Emily. Qual o Instagram, Emily? @Emily com Shea. 2 L's e Y, porque é japonês. E o Shea é SHEY. Também Y, eles gostam muito de Y daquela família. Então, @Emily Shea para você, se você quiser patrocinar o canal, eles compartilha. compuseram aquela música, né? A família, né? Aquela... Elba Ramalho cantava AEY. Isso aí. Gente, obrigado. Até o próximo podcast. Curtam esse vídeo. Mande para os grupos de WhatsApp se você nos ama ou se você nos odeia, porque o hater é o maior propagandista de qualquer pessoa. É o funcionário sem carteira assinada. Muito obrigado a todos. Obrigado, time, Corleta. Valeu, doutor. turma. Obrigado demais. Show de bola. Desculpa pelas perguntas um pouco mais apertadas, mas faz parte aí do nosso métier. Aqui as perguntas são leves, lights. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, até mais.